Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sou a professora Lilian e estou aqui para mais uma aula simplificando a contabilidade, né? Hoje a gente vai falar sobre o ativo imobilizado e já vou adiantar para vocês que vai ser uma aula mais compridinha hoje, porque nós vamos abordar o ativo imobilizado de uma forma completa, falando sobre as normas contábeis, falando sobre a parte tributária também, tá? Então, se você não viu a aula na qual eu falei sobre as normas tributárias, volta lá e assiste a primeira aula para você entender um pouquinho por que a gente está tratando o ativo imobilizado, olhando a NBCTG 27, ou CPC 27, que fala sobre o ativo imobilizado, por que a gente está olhando a NBCTG 1000, porque nós estamos olhando a NBCTG 1001 e 1002, tá? Então, se você não viu as aulas lá e não entende a diferença entre as normas contábeis, vai lá, dá uma olhadinha e se aprofunda sobre as normas contábeis para depois estar aqui comigo olhando a aula sobre o ativo imobilizado, tá? Então, vou abordar o ativo imobilizado de uma forma completa hoje, tá? Então, o que é, para começar, o que é o ativo imobilizado? Então, lá na NBCTG 27, nós temos o conceito do ativo imobilizado, em que ele fala assim, ativo imobilizado é um item tangível, que eu posso tocar, né, algum bem, que é mantido para uso na produção ou fornecimento de mercadorias e serviços, para aluguel ou para fins administrativos, tá? E se espera utilizar por mais de um período. Então, se eu tenho um bem que eu não espero utilizar por mais de um período, que a gente espera que ele vai ser consumido dentro do período, ele não é um ativo imobilizado. Então, um ativo imobilizado eu espero utilizar ele por mais do que um período. Um móvel, um veículo, uma máquina, um imóvel, enfim, né? Então, algo que a gente espera usufruir ele por mais de um exercício. É mantido para uso na produção ou fornecimento de mercadorias e serviços. Então, ele é mantido lá na empresa para uso, para aluguel ou para fins administrativos. Quando a gente está falando de aluguel, a gente está falando de uma máquina, um equipamento, um veículo que a gente adquiriu para alugar a terceiros, tá? Não estou falando aqui de imóveis. Por quê? Porque se eu estou falando de imóvel, eu tenho um imóvel que eu adquiri ele somente para locação ou para valorização, um investimento, ele vai ser tratado por outro CPC, que é o CPC 20, a NBCTG 27, que fala sobre propriedades para investimento. Então, a gente precisa conhecer as outras normas para ver se realmente a gente vai enquadrar aqui na norma do ativo imobilizado ou, nesse caso, dos bens adquiridos para investimento, para aluguel a terceiros, mas principalmente para valorização de capital, então a gente está falando de uma propriedade para investimento. Então, aqui, a norma do ativo imobilizado vai tratar de bens adquiridos para aluguel, um veículo adquirido para locação, uma máquina adquirida para locação ou os bens utilizados na atividade da empresa, tá? Então, eu vou entrar em conceitos técnicos da NBCTG 27 para depois nós irmos aprofundando. O custo de um ativo imobilizado deve ser reconhecido como ativo se, e apenas se, for provável que benefícios econômicos associados fluirão para a entidade e o custo do item puder ser mensurado com segurança. Então, o próprio conceito de ativo, ele sempre vai estar atrelado a benefícios econômicos que serão gerados por aquele ativo para a entidade. Então, esses benefícios econômicos podem ser gerados através de uma receita, gerando uma receita, como é o caso de um bem adquirido para locação. Ele pode ser gerado benefício econômico através do uso, né? Então, quando a gente adquire um ativo imobilizado, a gente adquire para usar na atividade, porque ele vai gerar benefícios econômicos. É através do uso desses ativos que a gente vai executar a atividade econômica da empresa, né? Então, sempre que a gente está falando de qualquer ativo, a gente adquire ele com a expectativa de que ele vai gerar algum benefício para a empresa. E que o custo puder ser mensurado com segurança. Então, se eu adquirir um item de terceiros, é fácil de mensurar o custo com segurança. É o custo da nota fiscal de compra, mais os custos diretamente atribuíveis, frete, instalação e outros, né? Mas quando eu executo, eu crio
eu construo um item, um ativo imobilizado internamente, já é mais difícil de estimar o custo com segurança. Então, por isso que a norma traz esse item, quando eu conseguir estimar o custo com segurança. E qual que é o custo inicial de um ativo imobilizado? Então, sempre, pessoal, assim, aqui eu gosto de trabalhar esse tema, porque parece muito simples, mas existe muita dificuldade em estimar o custo de um ativo imobilizado. Em uma outra aula, eu vou trazer só a parte prática, vou trazer exemplos de como calcular o custo de um ativo imobilizado. Hoje eu vou trabalhar a parte teórica, mas em um outro momento eu vou trazer só a parte prática. Como que eu calculo o custo de um ativo imobilizado? Primeiro, custo de aquisição. Então, o custo que eu paguei aquele ativo imobilizado, mais a soma de quaisquer custos diretamente atribuíveis para colocar o ativo no local e em condições necessárias para que o mesmo seja capaz de funcionar na forma pretendida pela administração. Então, o preço de aquisição, ok, mas todos os custos que serão necessários para colocar aquele ativo em funcionamento. Né? Então, tudo que seja necessário, eu preciso fazer a instalação, eu preciso ter o frete para trazer aquele ativo até a minha empresa, eu preciso fazer o teste do equipamento, eu preciso contratar um técnico, um engenheiro que vai nos ajudar a fazer a instalação, os testes do ativo imobilizado. Então, tudo isso é necessário que seja somado ao custo do ativo imobilizado, porque até que ele não está em condições de uso, ele não está ainda gerando benefícios econômicos para a empresa. Então, eu preciso, todos os custos diretamente atribuíveis para colocar o bem em funcionamento, eles somam ao custo do ativo imobilizado. Tá? O reconhecimento dos custos do ativo imobilizado termina, quando o mesmo está no local e em condições operacionais. Então, quando ele está pronto para uso, então cessam os custos do ativo imobilizado. Então, quais são os custos diretamente atribuíveis? Quando eu estou construindo um ativo imobilizado internamente, todos os benefícios pagos aos empregados decorrente da construção do ativo imobilizado vão ser somados ao custo do ativo imobilizado. Então, os materiais mais mão de obra utilizada diretamente na construção daquele ativo imobilizado. Lembrando que um requisito para classificar como ativo imobilizado é que o custo seja mensurado com segurança. Então, eu tenho que ter segurança ao mensurar. Eu tenho que ter condições de mensurar quantas horas, qual é o custo dessas horas, né, para conseguir somar o custo do ativo imobilizado. Custos para preparação do local. Tá? Então, preciso preparar o local para colocar uma determinada máquina. Então, o custo de preparação do local também faz parte do custo do imobilizado. Custo com frete e manuseio. Né? Então, precisei contratar um transporte, precisei contratar um guincho para fazer a descarga da máquina ou do bem que eu adquiri. Né? Custo com instalação e montagem. Custos com testes do ativo e honorários profissionais. Contratei um engenheiro, um técnico responsável para ajudar a colocar aquele bem em funcionamento. Então, não é simplesmente eu receber a nota fiscal do ativo imobilizado e ir lá e contabilizar como ativo imobilizado. Eu preciso entender, esse imobilizado ele já está em condições de uso ou vão ter outros custos que são diretamente atribuíveis ao custo do ativo imobilizado. Então, a gente precisa entender qual é o custo total do ativo imobilizado. Porque só no momento em que o bem está em condições de uso, condições operacionais, é que cessam os custos, né? Ele tem o custo completo. Não compõe o custo. Então, não posso somar ao custo do ativo imobilizado. Custos com a abertura de uma nova instalação, custos incorridos na introdução de um novo produto ou serviço, incluindo propaganda e publicidade, custos de transferência das atividades de um local para o outro, custos administrativos e indiretos. Então, precisei fazer, o bem já estava no local de uso, estava sendo utilizado, mas por algum motivo eu decidi mudar de lugar. Eu vou tirar essa máquina daqui e vou colocar lá em outro local. Eu vou
fazer algumas mudanças na configuração. Ela era programada para trabalhar com um determinado produto, eu quero trabalhar com outro, eu quero trabalhar diferente. Então, são custos com a introdução do novo produto ou serviço. Então, esses custos, eles não vão ser atrelados ao custo do ativo imobilizado. Por quê? Porque o bem já estava já estava operacionalmente funcionando e eu estou decidindo mudar ele, alterar, fazer uma nova composição. Então, esses custos que acontecem depois, eles não compõem o custo do ativo imobilizado, tá? Então, isso a gente precisa observar, ver se é uma despesa, precisa ser observado a natureza desses custos que incorreram depois para saber como contabilizar, mas não compõe o custo inicial do ativo imobilizado, tá? Outro ponto importantíssimo que a gente precisa observar, nós temos lá na NBCTG 12, que é o ajuste ao valor presente, tá? Então, nós precisamos observar quando a gente adquire um ativo imobilizado, se no custo desse ativo imobilizado nós não temos encargos financeiros, tá? Então, aqui eu citei um exemplo que é muito simples. Eu comprei um bem, se eu comprar ele à vista, eu pago ele 100 mil reais. Mas, como eu decidi pagar ele em 24 vezes, eu estou pagando 120 mil reais por esse bem. Então, na verdade, pela essência sobre a forma, o custo do ativo imobilizado é 100 mil, mas eu estou pagando 120 mil por quê? No 120 mil tem custos financeiros embutidos nesta operação. Então, pela norma do ajuste ao valor presente e pela norma da NBCTG 27, ela diz assim, que o custo do ativo imobilizado é o preço à vista, né? Então, eu preciso contabilizar os 100 mil como custo do ativo imobilizado e os 20 mil como juros a transcorrer ao longo dos 24 meses, tá? Então, a gente pode fazer mais para frente uma aula só sobre a NBCTG 12, que fala do ajuste ao valor presente, tá? Para a gente entender como contabilizar esses juros, né? Mas agora a gente está falando do ativo imobilizado, então aqui a gente sabe que o custo do ativo imobilizado é o valor à vista, né? Então, a gente precisa expurgar do valor do ativo imobilizado tudo que é encargos financeiros. Ah, mas eu recebi a nota fiscal no valor de 120 mil. Ok, mas na operação a gente sabe que dos 120 mil, 20 mil são encargos financeiros. Então, a gente precisa contabilizar de acordo com a essência sobre a forma e calcular no custo do ativo imobilizado o seu preço à vista, tá? Então, esse é um detalhe importante também, que é muito comum de nós termos nas operações de ativo imobilizado. Após o reconhecimento inicial, nós temos o custo inicial, nós temos a depreciação acumulada e as perdas por redução ao valor recuperável, tá? O que é a depreciação? A depreciação é o desgaste pelo uso do bem. Então, mensalmente eu vou ir contabilizando um desgaste pelo uso do bem, porque o bem que eu adquiri novo, com o passar do tempo, com o uso, ele vai se desgastando, né? Então, eu preciso ir reduzindo o seu valor através de uma depreciação, que é uma conta de despesa, ela vai ser registrada lá na despesa, no resultado, em contrapartida eu vou ter uma conta redutora lá do meu ativo imobilizado como depreciação acumulada. E nós temos também as perdas por redução ao valor recuperável, né, que a gente já vai falar um pouquinho mais a seguir. Nós tínhamos também no passado o método de reavaliação, né, de ativos tangíveis e intangíveis. Hoje a gente não pode mais reavaliar um ativo imobilizado, tá? Então, eu tenho um ativo lá, uma máquina, que eu adquiri ela por 10 mil reais. Mas, hoje, essa máquina, ela está valendo 15, 20 mil reais. Posso reavaliar e trazer essa máquina ao valor atual? Não posso, tá? Pelas leis que nós temos hoje no Brasil, não é permitida a reavaliação do ativo imobilizado, tá? Também, na contabilidade, a gente tem um princípio que é o chamado princípio da prudência, que eu nunca vou superestimar os meus ativos, tá? Então, considerando isso, eu não posso aumentar o valor do meu ativo imobilizado, até porque existe na previsão na legislação societária que não permite que a gente faça a reavaliação
dos ativos imobilizados. A depreciação. Como que eu vou fazer a depreciação de um ativo imobilizado? A depreciação, pessoal, pela norma contábil da NBCTG 27, tá? Que as normas são as normas completas, o valor depreciável de um ativo deve ser apropriado de forma sistemática ao longo da vida útil do bem. Então, pela norma contábil, a NBCTG 27, nós não temos um prazo de vida útil definida. Eu não tenho que uma máquina deve ser depreciada em 10 anos. Eu não tenho que um veículo deve ser depreciado em 4, 5 anos. Eu não tenho isso definido na norma contábil, tá? Então, a norma contábil diz assim, que nós precisamos usar o nosso julgamento, né, e estimar a vida útil dos bens, porque eles devem ser depreciados ao longo da sua vida útil. Então, a gente precisa estimar qual é a vida útil do bem, tá? E como que eu vou depreciar um ativo imobilizado? Eu vou pegar o meu custo do ativo imobilizado. Qual que é o custo do ativo imobilizado, pessoal? Custo da aquisição, mais todos os custos diretamente atribuíveis e impostos não recuperáveis, menos todos os impostos recuperáveis de forma direta, né? Então, acreditei um ICMS, acreditei um PIS e um COFINS de forma integral. Então, é o custo líquido desse ativo imobilizado, né? Somando o custo do bem, mais os impostos não recuperáveis, mais todos os custos diretamente atribuíveis, que são lá os exemplos, frete, montagem, preparação do local, enfim. Então, soma todo o custo e estima o custo do ativo imobilizado. Esse ativo imobilizado custa 100 mil reais. Eu pretendo usar ele por 10 anos. Quando chegar ao final de 10 anos, eu estimo que o valor residual desse bem seja ainda 5 mil reais. Então, o valor depreciável é o custo do bem menos o valor residual. Então, se o custo do bem é 100 mil e eu estimo que ao final da vida útil ele vai valer 5 mil, o valor depreciável é 95. E 95 mil eu vou depreciar de forma sistemática ao longo da vida útil do bem, tá? Ao final de cada exercício, eu devo, pelas normas contábeis, revisar a vida útil dos bens e o seu valor residual e ajustar caso entenda que tenha havido alguma mudança no entendimento desse ativo imobilizado. Quando inicia-se a depreciação? A depreciação inicia quando o bem estiver pronto para uso, tá? No local e em condições de funcionamento. Aqui tá uma pegadinha de prova de exame de suficiência, tá, pessoal? Quando que inicia a depreciação do bem? Não é quando ele começa a ser utilizado, tá? Lá na norma diz assim, que quando o bem estiver pronto nas condições pretendidas pela administração para uso daquele bem, inicia-se a depreciação. Então, o bem já está no local, já está instalado, devidamente testado, pronto para uso. Então, inicia-se a depreciação. Quando que cessa a depreciação? Quando o bem não estiver mais sendo utilizado, né? Quando a gente não espera mais que vai se usufruir benefícios econômicos futuros daquele bem. Quando ele for, decidimos que não vamos mais utilizar e vamos vendê-lo. Então, a gente vai tirar ele do ativo imobilizado, vai classificar lá no ativo circulante, num grupo específico chamado ativo não circulante mantido para venda. Então, nesse momento, não pretendo mais usar o bem, pretendo vender. Não estou mais usando, reclassifico ele. Tiro ele do ativo imobilizado, coloco lá nesse grupo específico, que é para ativos não circulantes mantidos para venda, e mantenho lá, não deprecio mais. Tá? Então, a depreciação cessa neste momento. Ou quando o bem for baixado, né? Não consigo mais usar, não consigo mais vender, vai para sucata. Então, vou baixar esse bem, né? Ou quando ele for alienado, né? Então, nesse momento, cessa a depreciação. Outro ponto importante, quando a gente faz uma construção, a gente adquire um terreno e em cima daquele terreno a gente faz uma edificação. A gente tem que ter em mente que terreno nunca vai ser depreciado. Por quê?
porque ele não se desgasta pelo uso, né? Então, ele não vai ser depreciado. E os edifícios, sim, porque eles se desgastam com o uso, eles vão, se a gente não vai fazendo as manutenções, ele vai se desgastando pelo uso, vai se deteriorando. Então, a gente precisa classificar separadamente. Eu não vou lançar lá no ativo imobilizado junto o terreno e a edificação. São lançamentos separados. O terreno não é depreciado, enquanto a construção, sim, ela é depreciada. Então, a gente precisa lançar separado, tá? Então, pessoal, voltando, recapitulando a questão da depreciação, que é um ponto importantíssimo. Nós não temos definidos nas normas contábeis, na EDBSTG 27, um período para depreciação. A depreciação, ela é feita ao longo da vida útil. Qual é essa vida útil? É uma estimativa feita pela administração da empresa, tá? Então, os bens são depreciados ao longo da sua vida útil, tá? Métodos de depreciação. Então, nós temos métodos, né? A empresa, o que é mais utilizado, o que a gente mais vê é o método linear, uma depreciação constante ao longo da sua vida útil. Mas também nós temos os saldos decrescente, que a depreciação é decrescente durante a vida útil, ela deprecia mais no início, deprecia menos no final, ou o método das unidades produzidas, né? Então, nós temos máquinas ou equipamentos que elas têm uma quantidade X de unidades para produzir, então a gente pode fazer a depreciação ao longo dessa quantidade de unidades que ela produz, né? Então, cada bem deve ser avaliado qual é o método de depreciação que melhor reflete o uso daquele bem. Mas, de longe, o mais utilizado é o método de depreciação linear, que é uma depreciação constante ao longo da vida útil do bem. Nós temos também a redução ao valor recuperável. Então, a gente falou lá falei alguns segundos atrás que a depreciação, os bens do ativo imobilizado, eles não podem ser reavaliados, né? Eu não posso aumentar o valor de um ativo imobilizado. No entanto, quando houver indícios de perda por redução ao valor recuperável, eu preciso fazer uma provisão dessa perda lá no meu ativo imobilizado. O que é uma perda por redução ao valor recuperável? Um bem, ele tem o seu valor recuperável pelo uso, ou seja, quando eu espero que aquele bem vai me produzir benefícios econômicos pelo uso ou pela venda do bem. Então, de alguma forma, eu estimo que aquele bem vai me trazer recursos econômicos para a empresa, ou pelo uso ou pela venda daquele bem. Quando eu tenho um bem lá no ativo imobilizado, eu vou citar um exemplo aqui de uma máquina. Eu tenho uma máquina lá no meu ativo imobilizado que eu adquiri ela, o custo inicial daquele bem era R$100.000. E ele já depreciou 20%. Ou seja, o custo contábil daquele bem, daquela máquina, é R$80.000 lá na minha contabilidade. Considerando o custo inicial menos a depreciação acumulada. Então, o custo do bem é R$80.000. Só que essa máquina saiu de linha. Saiu uma máquina muito mais moderna, muito melhor do que aquela no mercado. E se eu vender essa máquina, eu vou conseguir ganhar por essa máquina no máximo R$50.000. E ela também não está me gerando muito fluxo de caixa, ela não está me gerando muito resultado pelo uso. Até a gente usava ela numa linha e acabou caindo em desuso, a gente acabou não utilizando mais aquela máquina. Só que lá na minha contabilidade ela está no custo de R$80.000. Será que eu consigo recuperar esses R$80.000 pelo uso ou pela venda dessa máquina? Não sei, preciso fazer um teste de impairment, um teste de recuperabilidade. Então, eu vou fazer o cálculo do teste de recuperabilidade. Calculando qual é o valor recuperável dessa máquina. Eu posso testar ela fazendo o cálculo do valor recuperável pelo uso do bem ou pela venda do bem. Se eu chegar no valor recuperável de R$50.000, percebi que o valor máximo que eu recupero daquela máquina é R$50.000 e ela está lá na contabilidade por R$80.000, eu vou precisar contabilizar uma perda por redução ao valor recuperável
trazendo aquele meu ativo imobilizado ao valor recuperável, trazendo aquele ativo imobilizado ao valor de 50 mil reais, que é o valor que, pelo teste de impairment, é o valor máximo que eu consigo recuperar daquele bem, 50 mil reais. Então, eu vou reconhecer uma perda no resultado e vou fazer uma conta redutora do ativo imobilizado como redução ao valor recuperável do ativo, tá? Podemos ter uma aula falando só sobre redução ao valor recuperável, né? A NBSTG 04. Mas trazendo aqui para o ativo imobilizado é esse exemplo, tá? Então, quando eu vou fazer a redução ao valor recuperável de um ativo imobilizado? Quando eu preciso fazer o teste de impairment? Ao final de cada período de reporte, ao final de cada exercício, ou sempre que houverem indícios de perda por redução ao valor recuperável. Então, nesse caso, temos essa máquina, ela tem um valor significativo lá no meu balanço, mas ela está em desuso, tem indícios que ela tem perda por redução ao valor recuperável. Então, vou fazer o teste de impairment e trazer aquele ativo ao valor provável de recuperação. Gente, de novo, voltando a falar aqui, não posso reavaliar, aumentar o valor de um ativo. Ele está lá por 100 mil, eu preciso, mas ele vale 120. Eu vou lançar um valor de receita e vou aumentar aquele ativo para 120. Não posso. Agora, eu preciso trazer ele ao valor recuperável quando o valor que está lá no meu balanço é superior ao valor recuperável. Por quê? Prudência, né? Eu nunca posso superestimar os meus ativos. Tá? Então, eu preciso trazer ele ao valor provável de recuperação. Tá? Então, podemos ficar um dia aqui falando só sobre redução ao valor recuperável. Mas um exemplo prático e simples para vocês entenderem é esse. Aqui já acabei falando antes, né? Quando um ativo imobilizado vai ser baixado. Quando ele for vendido ou quando ele não. Nós não temos mais expectativa que ele vai gerar benefícios econômicos para a empresa. Então, falamos um pouquinho sobre a parte contábil de um ativo imobilizado, falamos sobre como compõe o custo de um ativo imobilizado, falamos um pouquinho sobre quais são os custos diretamente atribuíveis ao ativo imobilizado, sobre o reconhecimento inicial e o reconhecimento depois, né, que é a depreciação, que é a redução ao valor recuperável, tá? E agora vamos falar um pouquinho sobre os aspectos tributários. Antes de entrar nos aspectos tributários, eu só tenho um ponto que eu esqueci de colocar aqui no material, mas que eu acho bem importante, inclusive já foi tema de algumas perguntas nos exames de suficiência, que é com relação às aquisições de peças para a manutenção do ativo imobilizado, tá? Então, não tem nenhum slide aqui sobre isso, mas eu preciso comentar com vocês. Quando a gente adquire peças de manutenção de ativo imobilizado, quando que ele é considerado despesa e quando é considerado, quando a gente precisa somar esses custos ao valor do ativo imobilizado? Quando eu adquirir uma manutenção que é para manter o ativo em condições normais de uso, eu vou lançar como despesa, tá? Vou lançar como despesa no resultado, como despesa de manutenção de bens, né? Quando eu adquiri, fiz uma troca de alguma peça, de algum componente importante e que vai aumentar a vida útil daquele bem, então esse incremento ele deve ser somado ao custo do ativo imobilizado. Então, vamos dar um exemplo de uma máquina na qual eu substituí o motor daquela máquina. Fazendo a substituição do motor, eu vou prolongar a vida útil daquela máquina em 3 anos. Então, a vida útil dela, que era 5, passa a ser 8. Então, eu preciso somar esse custo do motor no bem que eu anteriormente tinha adquirido. Então, eu vou precisar reavaliar a vida útil desse bem, somando aquele custo que eu tive de substituição de peças no custo do ativo imobilizado. E também preciso fazer a baixa das peças que foram substituídas, tá? Nós temos orientações da própria Receita Federal de como fazer essa substituição e baixa de peças e como fazer o incremento das novas peças. Mas, pela norma contábil, quando eu tenho que somar o custo do ativo imobilizado? Quando
a substituição de peças ou a manutenção que eu fizer naquele ativo for prolongar a vida útil do bem. Então, nesse caso, soma-se ao custo do ativo imobilizado, porque não é uma manutenção que vai garantir o funcionamento normal do ativo imobilizado, ele vai prolongar a vida útil do bem, tá? Então, essa é a diferença. Inclusive, pessoal, é tema já foi questões de exame de suficiência. O ativo imobilizado é um tema que costuma cair muito nas provas, porque é um tema muito importante. Todas as empresas têm, então é importante a gente saber. Outro ponto também bastante importante com relação ao ativo imobilizado que eu acho importante destacar. Sempre que a gente conseguir separar peças importantes de um ativo imobilizado, cujas vidas úteis podem ser diferentes, eu preciso separar. Eu vou dar um exemplo aqui, na própria norma ela fala do motor de uma aeronave. A aeronave, como todo mundo sabe, a vida útil dela é grande, né? Muito diferente do que o motor, porque o motor ele tem uma quantidade de horas de voo. Então, a vida útil do motor é totalmente diferente da aeronave. Então, nesses casos em que a vida útil de um componente é diferente do que o restante do ativo, a norma pede para a gente contabilizar separadamente e depreciar separadamente. Então, vou depreciar a aeronave separada dos motores e cada uma com a sua vida útil, tá? Porque a vida útil do motor é muito diferente da aeronave. Então, mesmo com a máquina, que ela é composta por várias partes, quando a gente consegue, né, a gente sabe que não é tão simples assim, mas quando a gente conseguir separar as partes e as vidas úteis dessas partes são diferentes, a gente separa e deprecia cada parte individualmente, que vai refletir melhor, né, a essência sobre a forma daquele bem, tá? Então, são dois aspectos importantes que a gente precisa se atentar da norma contábil, tá? Então, trazendo um pouquinho aqui para a norma tributária, tá? Mudando um pouquinho o foco da aula. A gente falou sobre depreciação, e quando a gente fala em depreciação, nós temos no ambiente contábil uma confusão enorme. Por quê? Porque nós temos a norma tributária mandando depreciar de uma forma e a norma societária depreciar de outra. O que diz a norma contábil? Que o bem vai ser depreciado ao longo da vida útil. Em momento algum, ele fala em taxa, em percentual de depreciação. Já a norma fiscal, né, nós vamos olhar o que diz ali a instrução normativa da Receita Federal. A instrução normativa, ela até tentou deixar parecido com a norma contábil, mas ela deu aquela costurada, né? Então, lá na Instrução Normativa 1700 de 2017, no artigo 124, nós temos o seguinte: a taxa anual da depreciação será fixada em função do prazo durante o qual se possa esperar a utilização econômica do bem pelo contribuinte na produção dos seus rendimentos. Então, aqui muito próximo da norma contábil, né? Aí veio o parágrafo 1º. O prazo de vida útil admissível é aquele estabelecido no anexo 3 dessa instrução normativa, ficando assegurado ao contribuinte o direito de computar a cota efetivamente adequada às condições de depreciação de seus bens, desde que faça prova dessa adequação quando adotar taxa diferente. Então, a norma diz assim, ela estabelece um anexo onde tem lá os prazos de vida útil de cada bem, inclusive por NCM, né? Então, lá nós temos o NCM dos produtos e a taxa de vida útil de cada bem. Lá é onde que a gente tem que os móveis e utensílios, na sua grande maioria, são 10%, onde a gente tem que as máquinas e equipamentos são 10%, onde tem que a depreciação do veículo é 25% ao ano, o veículo de carga, 20% veículos normais, né, 20% ao ano. Então, lá que nós temos definidas essas taxas de depreciação. Então, o que a norma diz? Que a depreciação será fixada em função da vida útil do bem, ok? Como a norma contábil. No entanto, ela diz assim, o prazo de vida útil admissível é aquele estabelecido no anexo 3 dessa instrução normativa. Quando a empresa adotar taxa diferente daquela prevista na instrução normativa, a empresa precisa fazer a prova de adequação
dessa taxa de depreciação, que é diferente do que aquela estipulada pela instrução normativa, tá? Então, ela diz assim que ou a gente usa a instrução normativa ou a gente prova que não é o que está lá na instrução normativa, né? Então, assim, fica essa confusão. Sigo o que diz a norma contábil, sigo o que diz a norma fiscal, né? Então, a gente sabe, já passei para vocês na aula dos regimes tributários também, né? Já falei com vocês em outras aulas que contabilidade a gente faz de acordo com a norma contábil. Para fins fiscais, a gente vai fazer as adequações somente para fins fiscais. Por quê? Porque as normas da Receita Federal, as normas tributárias, elas não podem determinar como a gente faz contabilidade, né? Mas vamos seguir adiante que a gente vai ver que temos algumas condições aqui. Então, o que diz a depreciação sobre... O que diz lá na instrução normativa no artigo 124, no parágrafo 4º, né? A gente viu o parágrafo 1º, agora no parágrafo 4º. Caso a cota de depreciação registrada na contabilidade do contribuinte seja menor do que aquela calculada com base no parágrafo 1º, a diferença poderá ser excluída no lucro líquido da apuração do lucro real e o resultado ajustado. Então, assim, pessoal, quando, por exemplo, eu tenho aqui, lá na instrução normativa, eu tenho, eu vou citar o exemplo do veículo, né? Lá na instrução normativa, diz que o veículo ele pode ser depreciado em 5 anos. Só que, no entanto, a empresa entende que a vida útil desse veículo é de 10 anos. Então, ele não vai estar totalmente depreciado em 5 anos. Então, eu vou depreciar esse veículo ao longo de 10 anos. Se eu depreciar esse veículo ao longo de 10 anos, eu vou estar gerando uma depreciação menor todos os anos, né? Menor. Eu poderia gerar essa depreciação em 5 anos, mas eu estou gerando em 10. O que a norma diz? Que eu posso excluir essa diferença no cálculo do lucro real. Então, para fins fiscais, eu posso depreciar ele em 5 anos. Se eu não quiser, não tem problema. Por quê? Porque a beneficiária aqui é a Receita Federal. Se eu depreciar em 10 anos, eu vou usar essa despesa em 10 anos. Para a Receita tá tudo bem. Agora, se fosse ao contrário, eu tô depreciando uma máquina, um equipamento. Lá na instrução normativa, diz que a depreciação dessa máquina é 10 anos. No entanto, ela não dura mais do que 8 anos lá na minha empresa. Porque, pelas condições de uso, o máximo que ela vai durar lá na empresa é de 8 anos. Então, para fins contábeis, eu preciso depreciar ela em 8 anos. Mas, se eu depreciar em 8 anos, eu vou estar gerando todo ano uma depreciação maior do que a aceita pela Receita Federal, pela instrução normativa. Então, eu tenho duas opções. Ou eu faço a prova para a Receita Federal de que essa taxa é a efetiva do bem, com laudos técnicos de institutos especializados dizendo que realmente é 8 anos a taxa de depreciação dessa máquina, ou eu deprecio em 8 anos para fins contábeis e para fins fiscais eu faço os ajustes lá no LALUR e no LACS, no livro de apuração do lucro real e da contribuição social, depreciando, ajustando para a depreciação que a Receita Federal aceita, tá? Então, o que a gente tem que observar? Quando a depreciação gerada pela taxa de depreciação contábil, ela é maior do que a aceita pelo fisco, eu preciso ajustar lá no LALUR e no LACS. É obrigatório, eu preciso ajustar lá no LALUR e no LACS, quando a despesa da depreciação é maior do que a aceita pelo fisco. Quando a despesa de depreciação é menor do que a aceita pelo fisco, eu tenho a opção de ajustar ou não para fins fiscais, tá? Então, é essa questão que a gente tem que avaliar. Sempre é muito simples. Se beneficiar o fisco, eu faço. Se beneficiar o fisco, eu faço se eu quiser. Agora, se prejudicar o fisco, eu sou obrigada a fazer.
Então, essa questão que a gente precisa avaliar aqui na questão da depreciação. Nós temos uma solução de consulta, que é a 86 de 2021, que ela fala assim, ó, que quando as taxas de depreciação forem inferiores àquelas previstas na legislação tributária, eu não preciso comprovar. Então, nesse exemplo que eu dei antes, eu tenho uma máquina que na instrução normativa diz que eu tenho que depreciar ela em 10 anos, mas eu preciso depreciá-la em 8, porque ela não vai me durar mais do que 8 anos, eu estou gerando uma depreciação maior. Então, eu vou prejudicar o fisco. Então, nesse caso, eu sou obrigada a provar para o fisco, com laudos técnicos de institutos especializados, dizendo que a vida útil dessa máquina é 8 anos. Agora, no caso do veículo, eu tenho um veículo que a depreciação fiscal seria 5 anos, mas eu vou depreciar ele em 10, porque é mais apropriado. Então, nesse caso, eu vou gerar uma depreciação menor. Então, quando eu gerar uma depreciação menor, eu não sou obrigada a provar para o fisco, né? Se eu olhar lá na instrução normativa, não fala isso, né? A instrução normativa, ela só diz que quando a gente usar uma depreciação diferente daquela da instrução normativa, a gente tem que produzir provas para o fisco de que aquela depreciação é a mais adequada. No entanto, através de soluções de consulta, o fisco já se manifestou que quando a gente usar taxas menores do que as propostas pelo fisco, a gente não precisa fazer a prova dessas taxas, tá? Então, aqui é super importante, pessoal, é extremamente importante para a gente adequar a nossa contabilidade, não adequar a contabilidade à norma fiscal, né? Eu não vou depreciar tudo conforme as regras da Receita Federal, porque é inadequado. Eu não posso depreciar um veículo em 4 ou 5 anos, porque é inadequado. O meu veículo vai estar lá com valor residual zero na contabilidade. Eu vou apresentar um balanço lá para os administradores com um veículo que o valor dele de mercado, o valor dele, ele está ali 100, 200 mil reais e ele está com valor residual zero lá na contabilidade. Óbvio que a gente já sabe que não pode adequar o valor dos bens ao valor de mercado, né? A gente já viu que não pode reavaliar, mas pelo menos deixar condizente com a realidade. Ele está sendo utilizado, então ele não tem valor residual zero, né? Ele ainda está gerando benefícios econômicos para a empresa. Então, é importante que a gente faça contabilidade de acordo com as normas contábeis e faça os ajustes necessários para nos adequarmos ao que pede a legislação tributária, certo? Aqui é importante também nós avaliarmos que nós temos hoje as normas completas de contabilidade, nós temos a NBCTG 1001, nós temos a NBCTG 1002 e nós temos a NBCTG 1000, tá? E cada uma pode ter regras específicas com relação ao ativo imobilizado. E até eu acho super importante que tenha, por quê? Porque nós estamos falando de empresas com portes diferentes. Então, é importante que elas tenham normas específicas, né, tratando sobre o ativo imobilizado em cada uma das normas, tá? Então, aqui eu vou trazer, eu acho que esses slides acabaram ficando fora da ordem aqui. O que fala a NBCTG 1002 com relação ao ativo imobilizado? Lá na NBCTG 1002, os ativos imobilizados, eles vão abranger também, a seção que trata do ativo imobilizado, ela vai abranger também a propriedade para investimento. Então, se você é uma microentidade, uma entidade que usa a NBCTG 1002, você não vai tratar as propriedades para investimento, os bens adquiridos para investimento, como trata a NBCTG 28, que trata de propriedade para investimento. Você vai tratar de forma igual aos ativos imobilizados, tá? Também, outro ponto que da NBCTG 1002 é diferente do que as normas completas. O custo do ativo imobilizado deverá ser depreciado pelo método de linha reta, considerando o prazo de vida útil estabelecido pela Receita Federal. Então, no caso de quem usa a NBCTG 1002, não vai calcular a vida útil estimada dos bens, vai utilizar as
os percentuais que estão lá na instrução normativa. Por quê? Porque não é prático para uma microentidade fazer uma avaliação de vida útil do bem. Então, ela vai utilizar o que é mais prático, que é utilizar os percentuais estabelecidos pela NBSTG, pela Instrução Normativa 1700. Né? Então, ele vai usar o que diz a norma da Instrução Normativa 1700 e usar os prazos definidos. Aqui na NBSTG 1002 também um ponto importante. O custo de substituição de peças e partes será contabilizado como despesa. Então, não temos aquela questão de uma substituição de peças pode somar ao custo do ativo imobilizado. Então, lembrando, nós estamos falando de uma pequena entidade, uma entidade que às vezes não tem muitos controles, né? Então, a norma é resumida, adequada àquele tipo de organização. Então, por isso que quem utiliza as normas simplificadas vai contabilizar os ativos imobilizados e depreciar conforme a norma da Receita Federal e também não vai somar as peças e partes como custo do ativo imobilizado, vai os lançar como despesa, tá? Por isso que eu volto a reforçar que quando a gente faz a contabilidade, é extremamente a gente conhecer as normas contábeis, tá? Até quando eu preparei essa aula, eu usei um material que eu já usava há muitos anos na contabilidade, nas aulas na faculdade. Mas eu precisei ir lá e revisar. Por quê? Porque quando eu fazia as aulas, nós não tínhamos a NBSTG 1001 e nem a NBSTG 1002. Então, eu precisei revisar o que diz a NBSTG 1001 e o que diz a NBSTG 1002 com relação ao ativo imobilizado. Porque eu sei que da norma completa para a NBSTG 1000, para a NBSTG 1001 e 1002 pode haver diferenças. Como houve, de fato, diferenças. Porque a NBSTG 1001 e 1002 elas são mais simplificadas que a NBSTG 1000 e muito mais simplificadas que a norma completa. Então, é importantíssimo saber com que empresa eu estou trabalhando, qual é a norma contábil que ela utiliza e ver lá o que diz a norma com relação ao assunto que eu estou estudando ou trabalhando. Falando um pouquinho dos aspectos tributários do ativo imobilizado. O que é um ganho de capital? Né? Então, eu falei que eu ia trazer o ativo imobilizado de uma forma completa, né? Ia falar sobre aspectos contábeis e tributários também. O que é o ganho de capital? É a diferença entre o valor contábil de um ativo e o valor de venda de um ativo, né? Então, o que é o valor contábil de um ativo? É o valor de aquisição, né, menos as depreciações acumuladas. Então, eu tenho um ativo imobilizado lá na minha contabilidade o valor de aquisição era 130 mil. A depreciação acumulada é 30 mil. Então, o valor contábil do ativo imobilizado hoje na contabilidade está em 100 mil reais. O valor residual desse bem nessa data. Eu vendi esse bem por 130 mil, eu vou ter um ganho de capital de 30 mil reais, tá? Então, quando eu vender esse bem, eu vou registrar um valor de venda lá em outras receitas operacionais, né? Não é uma receita de venda, em outras receitas operacionais, uma receita de venda de 130 mil reais, e vou fazer a baixa do ativo imobilizado pelo custo, né? Pelo valor residual, que é os 100 mil reais, resultando em um ganho de capital de 30 mil reais. Como que eu vou tributar esse ganho de capital? Se a empresa é do lucro real, esses 30 mil reais vão impactar diretamente no resultado. Então, já vai aumentar o resultado lá, o lucro da empresa em 30 mil reais. E ele vai ser normalmente tributado. Se a empresa é do Simples Nacional, se ela vender um bem antes de 12 meses, ela vai tributar ele conforme uma receita operacional normal. Agora, se for depois de 12 meses, ela vai tributar o ganho de capital, né? E no lucro presumido também eu vou tributar esse ganho de capital. Como que eu vou tributar esse ganho de capital? Lembrando, pessoal, que quando a gente trabalhou o lucro presumido, tem uma aula lá no canal do YouTube sobre o lucro presumido, nós vimos que as receitas que não são operacionais, não são receitas normais da atividade, elas não se aplicam à presunção. Então, eu aplico direto as alíquotas efetivas. Então, esse é o caso do ganho de capital.
certo? Então, seguindo um pouquinho, né, mudando um pouquinho o assunto aqui, outro ponto que gera muita confusão na hora de classificar um ativo imobilizado. Não existe valor mínimo para classificar um bem como ativo imobilizado. É um dos maiores erros que acontecem. Inclusive, eu já fui vítima desse erro, né? Quando eu aprendi contabilidade, a gente aprendeu lá no passado. Na época, nós tínhamos um limite os bens que eram com valor superior a 320, se eu não me engano, na época, eram um ativo imobilizado. Os valores que tinham um valor inferior a 320 eram lançados como despesa. Maior besteira do mundo, né? Eu tenho uma mesinha lá, comprei uma mesa lá para o meu escritório e a mesa custa R$310. Não é ativo imobilizado, ela é despesa. Aí eu comprei outra mesa que custava 330, daí ela era ativo imobilizado. Daí eu tinha uma mesa com a mesma função, mesma finalidade, como ativo imobilizado, e uma mesa que eu tinha lançado como despesa. Então, esse não é um critério muito inteligente para classificar um bem como ativo imobilizado. Então, a gente viu lá no início que se o bem produz benefícios econômicos pelo uso do bem e eu espero utilizar aquele bem por mais de um exercício, ele é ativo imobilizado. Claro que aqui a gente precisa usar o bom senso, né? Eu tenho um perfurador lá na minha empresa. Ele vai me durar mais que um exercício? Vai. Eu vou lançar ele como ativo imobilizado? Não acho que compensa o controle, né? Ele é um bem de baixo valor, embora eu vou usar por mais de um período, mas eu acho que o controle não compensa. Então, eu não vou contabilizar ele como ativo imobilizado. Mas essa é a regra. Nenhum perfurador vai ser classificado como ativo imobilizado, tá? Nenhum grampeador que eu vou usar, às vezes, 2, 3 anos, eu vou classificar como ativo imobilizado. Então, esse é o critério, né? Não é o critério pelo valor, né? Então, a gente precisa ter essa noção, porque se a gente usar como somente o critério valor, a gente vai estar entrando nessas condições. Eu comprei uma ferramenta, uma furadeira ali que custa R$1.300. Ela é ativo imobilizado. Comprei uma ferramenta, ganhei desconto, comprei com preço bom e paguei ela R$1.100. Aí ela não é ativo imobilizado. Então, eu vou lançar como despesa. Eu acho que é um critério não muito inteligente. Eu não gosto de utilizar, tá? Então, na regra contábil, na norma contábil, não existe valor mínimo para classificar um bem como ativo imobilizado. O que nós temos lá na norma contábil é aquilo, que eu preciso estimar o valor com segurança, ele precisa gerar benefícios econômicos para a empresa e ele precisa ser usado por mais de um exercício. Isso é ativo imobilizado pela norma contábil. O que nós temos que gera essa confusão é um artigo lá na instrução normativa 1700 de 2017, que ela serve para fins fiscais. Ela não tem relação com a contabilidade. O que diz a instrução normativa? O custo de aquisição de bens do ativo não circulante, classificados como imobilizado e intangível, não poderá ser deduzido como despesa operacional. Então, nunca que eu vou comprar um ativo imobilizado e posso classificar ele como despesa operacional, exceto salvo se o bem adquirido tiver valor unitário não superior a R$1.200 ou prazo de vida útil não superior a 1 ano, tá? Então, eu tenho um bem que custa R$800, ele é ativo imobilizado, mas para fins tributários, para fins de apuração do imposto de renda e da contribuição social, eu posso lançar ele como despesa, não é que eu devo, eu posso lançar ele como despesa se ele for com valor inferior a R$1.200. Mais uma vez, a gente tem que ter o cuidado de não confundir norma contábil com norma fiscal. E a confusão que a gente vê por aí é que, assim, o pessoal sai contabilizando. Se é valor inferior a 1.200, eu lanço como despesa. Se é valor superior a 1.200, eu vou lá e lanço como ativo imobilizado. Voltando, eu não acho um critério inteligente. Eu não acho um critério eficiente para retratar a operação,
tá? Mas cada um faz da forma como achar melhor, né? Desde que obedeça à legislação, né? Agora, falei que ia tentar fazer uma aula bem completa sobre ativo imobilizado. Eu vou falar um pouquinho sobre os créditos, tá? Por quê? Eu vou falar dos créditos porque o crédito influencia no valor contábil de um ativo imobilizado. Quando a gente falou lá no custo de aquisição, a gente falou assim, que o custo de aquisição, o custo de um ativo imobilizado, ele é composto pelo custo de aquisição mais a soma dos impostos não recuperáveis. Então, eu comprei um bem e esse bem tem IPI, ICMS, diferencial de alíquotas, que são impostos não recuperáveis, e não consigo recuperar esses impostos, não consigo recuperar o ICMS, não consigo recuperar o IPI. Então, esses impostos, eles somam no custo do bem, né? Então, se eu comprei o bem por R$100, por R$1.000, e tem 120 de IPI, 12% de IPI, 1.120, e mais R$100 de diferencial da alíquota, ele vai custar 1.220. Esse é o custo de aquisição, né? Agora, quando eu consigo recuperar os impostos, então eu paguei R$1.000 um bem. Nesse bem, eu tenho 12% de ICMS recuperável. Então, dos R$1.000 eu vou recuperar 120. Então, o custo daquele bem não é R$1.000, é 880, porque é os R$1.000 menos o ICMS recuperável. Então, é importantíssimo que quando eu vou calcular o custo do ativo imobilizado, eu tenha em mente quais são os impostos recuperáveis, tá? Quando que eu posso recuperar o ICMS, tá? O ICMS, o conceito ele está um pouco ambíguo, então, assim, não está muito fácil de identificar. Permite o crédito do ativo imobilizado. Eu estou olhando para a legislação de Santa Catarina, tá, pessoal? Então, se você é de outro estado, tem que observar a legislação do seu estado. Permite o crédito, os ativos imobilizados adquiridos para serem utilizados na atividade fim da empresa. Então, qualquer bem adquirido para a finalidade alheia à atividade fim, ele não gera crédito. Então, resumindo, o que a gente encontra em soluções de consulta como atividade alheia. Então, a atividade financeira, atividades administrativas não são consideradas atividades fins e, portanto, não permitem direito a crédito, tá? Basicamente é isso. O crédito do ICMS, ele pode ser feito em 48 vezes, 1/48 a partir do mês da entrada do bem na empresa. Então, cada mês eu vou dividir o crédito em 48 e vou apropriar 1/48 por mês, né? Sempre que esse crédito vai ser proporcional às saídas tributadas e não tributadas. Então, eu não vou poder aproveitar o crédito integral caso eu tenha saídas que são não tributadas. Eu vou precisar fazer proporcional. E quando, essa também foi uma alteração que nós tivemos não faz muito tempo, que quando o crédito ele é inferior a R$1.000, eu posso creditar ele em uma única vez, eu não preciso creditar ele em 48 vezes, tá? E esse crédito do ICMS, ele é controlado lá na ficha SIAP, né? Vai lá para o SPED fiscal também, para controlar o crédito do ativo imobilizado na ficha SIAP, tá? E o PIS e COFINS, tá? Nós também podemos creditar o PIS e COFINS. O PIS e COFINS nós podemos creditar quando a gente adquire máquinas, equipamentos ou bens incorporados ao ativo imobilizado, adquiridos ou fabricados para alocação a terceiros ou para utilização na produção de bens destinados à venda ou na prestação de serviços. Então, os bens que eu adquiri para uso na produção, nas atividades da empresa, ou bens que eu adquiri para alocação a terceiros, eu vou poder creditar o PIS e COFINS. E também eu posso creditar PIS e COFINS sobre edificações e benfeitorias em imóveis próprios ou de terceiros utilizados na atividade da empresa, tá? Então, eu tenho duas formas de creditar o PIS e COFINS sobre o ativo imobilizado, tá? Tem alguns bens que podem ser creditados de forma integral ou que é o caso de máquinas e equipamentos, tá?
eu coloquei aqui até a lei, se vocês querem ir lá e se aprofundar um pouquinho mais. Então, se eu adquirir uma máquina ou um equipamento utilizado na produção, eu posso creditar o PIS e COFINS em uma única vez, tá? Então, posso ir lá e creditar de forma integral o PIS e COFINS. Se ele não é uma máquina e equipamento, um outro bem que me dá direito a crédito, eu vou creditar o PIS e COFINS com base na depreciação. Então, não é só com base na aquisição, né? Então, ele não vai impactar no custo de aquisição do ativo imobilizado. Ele vai impactar na despesa de depreciação. Então, eu vou depreciar esse bem em 10 anos, todo mês eu vou creditar 1,65 de PIS, 7,6 de COFINS, todo mês sobre a depreciação, tá? Então, se ele é uma máquina e equipamento, eu posso escolher, né? Eu vou acreditar integralmente no momento da aquisição ou vou creditar com base na depreciação. Eu acho mais inteligente creditar integralmente no momento da aquisição, né? Mas aí vai da opção da empresa. Se ele não for um bem enquadrado como máquina e equipamento, então ele tem a opção de creditar com base na depreciação. Então, todo mês, calcula a depreciação, calcula 1,65 e 7,6 sobre a depreciação, né? Então, normalmente os sistemas que controlam o ativo imobilizado já fazem esse cálculo automático. Você vai ter que indicar que ele é um bem passível de direito a crédito e você vai lá e vai configurar ele para fazer todo mês o crédito com base na depreciação. Lembrando que se você vai creditar integralmente no momento da aquisição, esse crédito ele vai diminuir o custo contábil, né, o custo de aquisição do bem, porque você vai creditar ele com base na aquisição. E com base na aquisição, os impostos recuperáveis vão reduzir o valor contábil do bem, tá? Só se ele for creditado de forma integral. Porque se ele for creditado com base na depreciação, o crédito é da depreciação e não do bem, tá? Outro ponto também é com relação às edificações. Então, a gente pode acreditar PIS e COFINS sobre as edificações construídas em imóveis próprios ou de terceiros. Tem uma sala alugada, fiz ampliações, fiz benfeitorias dentro dessa sala alugada, então eu posso creditar PIS e COFINS sobre os bens em imóveis próprios e de terceiros também, utilizados na atividade da empresa, tá? Essas edificações, nós também podemos fazer o crédito de PIS e COFINS com base na depreciação, ou a gente também, alternativamente, pode fazer o crédito em 24 vezes, tá? Também está lá na legislação que a gente pode optar por creditar em 24 vezes. Também acho mais inteligente do que a gente creditar com base na depreciação, porque a depreciação de edificações é 25 anos. Então, poderia usufruir esse crédito em 25 anos ou acredito em 24 vezes, em 2 anos. Acho mais prudente creditar em 24 vezes. Eu trouxe aqui um apanhado geral assim do imobilizado, conceitos contábeis, conceitos fiscais. Tentei abranger assim as informações que eu considerei relevante. Pode ser que tenha ficado algum ponto que eu não tenha conseguido abordar, mas aí vocês também podem me dar como sugestões para a gente fazer próximas aulas também, tá? Outro ponto aqui com relação à NBCTG 1001, que eu trouxe aqui com relação à depreciação da NBCTG 1001, tá? Quem utiliza essa norma poderá utilizar os critérios estabelecidos pela Receita Federal do Brasil para a contabilização da depreciação, né? Então, ao invés de utilizar a norma, utilizar a vida útil do bem, quem usa a NBCTG 1001 e 1002 vai utilizar o que diz as normas da Receita Federal, a Instrução Normativa 1700, com relação ao percentual de depreciação. Então, como eu comentei antes, né? Então, as empresas, micro e pequenas entidades, às vezes não é material
ela estimar a vida útil do bem, fazer a avaliação anualmente para ver se mudou a vida útil daquele bem ou não. Então, talvez para as micro e pequenas entidades seja mais adequado utilizar o que diz a norma da Receita Federal, os percentuais estabelecidos lá na norma da Receita Federal. A norma contábil aplicada a micros e pequenas entidades, NBSTG 1001 e 1002, ela dá essa condição para as empresas, o que eu acho muito prudente, porque adequa a realidade das pequenas empresas, que com certeza já aplicavam isso, já usavam o que diz a norma da Receita Federal, então adequa a realidade das pequenas empresas à norma contábil, né? Então, as micro e pequenas entidades, elas poderão se utilizar das taxas de depreciação expostas pela Receita Federal, tá? Esse slide ficou um pouco fora de contexto aqui, eu queria ter trazido ele lá para frente, mas acabei esquecendo de mudar a localização dele, mas, então, só para reforçar aqui com vocês essa questão. Reforçando, voltando, né, que precisamos avaliar qual é a norma aplicável a cada empresa, que empresa eu estou fazendo, qual a norma se aplica a ela, o que diz a norma com relação ao tema que eu estou trabalhando, né? Como vocês podem ver aqui, dependendo da norma, o mesmo tema é tratado de forma diferente. Então, é importante que a gente conheça o que diz as normas contábeis. Então, pessoal, eu tentei abordar aqui o ativo imobilizado num conceito amplo, falando, né, sobre a norma contábil, sobre a parte contábil de todas as normas, né, adequando a situação a cada entidade. Trouxe aqui um pouquinho da parte fiscal, falando um pouquinho sobre ganho de capital, falando um pouquinho sobre os créditos, né, falando um pouquinho sobre a depreciação, a diferença entre depreciação contábil e depreciação fiscal. Então, espero ter ajudado a abrir um pouquinho a mente com relação ao ativo imobilizado. Com certeza não exaurimos o tema, né? Teríamos muitas outras coisas para falar sobre ativo imobilizado, mas espero ter contribuído um pouquinho para o dia a dia de vocês na contabilidade. Muito obrigada pela atenção e me acompanhe aqui para mais conhecimento, simplificando o nosso dia da contabilidade. Um abraço, até mais!